Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Campus Cast, o podcast vinculado à Universidade Estadual da Paraíba, ao curso de jornalismo, produzido com o apoio das disciplinas de Ética e Direitos Humanos e Comunicação Comparada, dirigidas pelo professor Moisés Silva. Bom, eu me chamo João Paulo de Castro e hoje estamos em um formato especial, porque recebemos uma convidada muito importante, Camila Barbosa, formada em jornalismo aqui pela UEPB, trabalha no jornal A União como repórter esportivo e é mestranda em jornalismo pela Universidade Federal da Paraíba. Bom dia, Camila, seja muito bem-vinda. Olá a todos, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que estão ouvindo. Prazer enorme estar aqui, retornar a esse lugar que me fez ser basicamente tudo que eu sou no campo profissional, estar revendo meu querido professor, eterno professor Moisés e vocês. É uma honra estar aqui com vocês, conversando sobre algo tão interessante como futebol. Bom, além disso, a nossa equipe conta hoje, e como sempre, com Elvis Guimarães na sonoplastia. Temos hoje também Eric Luan e o professor Moisés Silva. Não temos hoje o nosso querido Felipe Henrique aqui conosco, mas vamos dar continuidade ao programa. Vamos começar os temas principais. Vamos começar com a Série B, né? Que está emboladíssima ainda, assim como antes. Antes de começar pela Série B, eu queria fazer um meia-culpa aqui, porque no episódio passado eu tinha falado que a única vantagem do Flamengo nessa final em Lima seria o fato de ter já jogado em Lima, né? Sim, e aqui o Campus Cast sempre tem essa responsabilidade de, se a gente comete algum erro consciente, né? Porque às vezes alguns erros são inconscientes, né? Então o Palmeiras jogou, né, Duas vezes, professor. Jogou em 21 contra o Universitário, ganhou 3-2 e nesse ano ganhou 4-0 lá. Pronto, então o Palmeiras conhece o palco da final. Inclusive o elenco completo conhece o palco da final, enquanto que o Flamengo, alguns jogadores conhecem, nem todos conhecem lá em Lima. No mais, antes da gente começar, também queria dar boas-vindas, né, a Camila Barbosa, né? Brilhante estudante aqui do curso de jornalismo, né? Para vocês que não sabem, ela antecipou o curso, né? Trabalha na União. E dizer a você, Camila, que a sua participação aqui como convidada, mas você está com um espaço aqui sempre que você quiser vir, entendeu? Você está de espaço aqui, tapete vermelho para você, tá? E antes da gente começar também, aproveitando o ensejo, eu queria que você falasse um pouco, né, do teu trabalho lá na União, certo? O que você faz lá como repórter esportiva, né? Como é que é a questão das pautas, né? Se é você que elabora ou passam para você. Fala um pouco para a gente, né, dessa nossa convidada especial. Maravilha. Primeiro, ressaltar que o Jornal União hoje é o único jornal impresso do estado da Paraíba. É um jornal que ele tem uma vinculação com o governo do estado, mas ele sai, né, ele tem tiragem todos os dias, de terça a domingo. E eu entrei no Jornal União em 2024, como você informou, né, após a conclusão do curso. Eu concluí o curso já no meio do trâmite de ser empossada. E aí eu entrei primeiramente na editoria geral, até por não ter experiência ainda profissional, né, como eu estava saindo, como a gente diz, crua, né, do curso, e eu entrei na editoria geral. Eu ainda passei alguns meses, mas aí depois eu migrei para a parte esportiva do jornal. E aí, lá no jornal, normalmente, eu cubro as modalidades olímpicas, né, que a gente fala, para além do futebol. Então, vôlei, karatê, artes marciais, natação, tudo mais. Que é um campo, inclusive, muito forte aqui na Paraíba. A gente sabe que o nosso futebol ainda tem muito a evoluir, o futebol local, por inúmeras razões, mas a gente tem essa outra parte, que são as outras modalidades, afora o futebol, e que elas são muito fortes também. E aí eu fico responsável por essa área. Normalmente o meu editor do Caderno de Esportes, o Geraldo Varela, a gente conversa muito sobre isso. Na segunda-feira tem aquela clássica reunião de pauta para discutir o que aconteceu no final de semana, o que vai acontecer ainda. E aí, aquele caráter excepcional do jornal impresso, né, que a gente tem que pensar mais na frente, falar como se fosse no futuro, né, e aí tudo fica muito obsoleto, as informações, então a gente tem que levar tudo isso em consideração.
Mas, fora isso, eu gosto do meu trabalho, eu gosto de falar sobre essas outras modalidades. Eu cresci no meio do futebol, eu tenho um pai que é apaixonado por futebol e ele me introduziu a essa área, mas tive essa oportunidade, estou tendo essa oportunidade de trabalhar com as outras modalidades. Isso é muito interessante também. Eu descobri uma outra parte muito interessante do esporte e eu gosto de fazer isso e me tem dado muitas alegrias esse lado profissional também. Acho que basicamente é isso. Bom, no começo, lá no episódio piloto, quando nós fomos nos apresentar, nós falamos o nosso time e por que nós torcemos por ele. Então, Camila, fica à vontade. Nós estamos em vantagem hoje aqui, inclusive. Eu sou palmeirense. A bancada é verde hoje. Todo mundo é verde, eu sempre digo isso. Todo mundo é verde. O mundo é verde. Eu sou palmeirense, mas meu pai é flamenguista e isso é muito interessante. Ah, essa vitória! Meu pai é flamenguista, eu tenho 2 irmãs flamenguistas, mas os A meus ovelha tios... negra. Os meus tios são palmeirenses, o meu irmão mais velho é palmeirense, e aí acabou que me introduziu esse mundo palmeirense. E desde então eu venho tido muitas alegrias com o Palmeiras. Na infância e adolescência não tanto, né? Peguei ali aquela fase de transição do Palmeiras tenebroso, Jesus, entre rebaixamentos e muito mais, mas hoje estou vivendo uma fase muito feliz com o Palmeiras. O povo acha que é só alegria, né? Mas Nem só de glória vive o palmeirense. Ninguém me via sofrendo bullying na escola, no ensino fundamental. ninguém me via chorando, pedindo pra minha mãe pra não ir depois de perder por 6-0 pro Goiás. Não deixa eu ir pra escola amanhã, não, mãe. Bom dia a todos da banca, bom dia, Camila. E queria fazer uma pergunta pra ela aqui, rapidinho, só pra gente já engatar no tema do Campus Cast hoje. Camila, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o esporte local aqui na Paraíba, né? Porque, assim, a gente fica um pouquinho longe do cenário nacional, né? Então, você que tá ali como repórter esportiva, tem propriedade para falar um pouquinho sobre a pauta local, né? Do esporte aqui na Paraíba. Maravilha. Vejamos só. O esporte, essas modalidades, para além do futebol, elas, como em qualquer outro lugar do país, elas carecem de um pouco mais de atenção, sobretudo porque o nosso país é um país culturalmente, historicamente, moldado pelas raízes futebolísticas. Mas nós temos visto, e isso eu acho muito interessante no esporte paraibano, é que, como eu havia mencionado anteriormente, o futebol ele ainda carece de muita evolução para chegar a um nível mediano, mas a gente vê que essas outras modalidades elas estão ficando cada vez mais robustas, eu diria. E aí, por uma série de razões, né? A gente tem um investimento estatal que tem melhorado, as marcas estão começando a entender que o esporte não é só futebol. A gente tem uma parte muito interessante também, que é o paradesporto. Inclusive, ontem, na edição do Jornal União, caso alguém queira checar aí no site do Jornal União, tem a edição semelhante à impressa, só que é a edição digital. E aí eu fiz uma entrevista com um dos nossos paratletas, que é o Guilherme Soares, e ele falando sobre isso, sobre como tem visto que tem crescido o paradesporto, mas as outras áreas também, né? A natação, a gente tem tido ótimos números com a nova presidência que tem sido formada, que assumiu esse ano. As artes marciais também. Tanto que em todas as competições e da base às Olimpíadas, a gente tem sempre um paraibano despontando ali, representando, né? Algo que a gente vê em bem menor escala no futebol. Atletas de futebol paraibanos têm sido cada vez mais raros no cenário nacional e internacional, ao contrário das outras modalidades. Então, eu acho que é algo que vale a pena ainda mais contar com investimentos. E aí eu digo investimentos na área estatal, na área empresarial, na área escolar também, universitária, porque eu acho que é algo que rende muitos frutos agora, mas principalmente a longo prazo para a Paraíba. Perfeito, perfeito. Bom, agora vamos dar continuidade aos temas e vamos falar da Série B, né? Os episódios anteriores falávamos que estava muito embolado e ainda está, de fato. Vamos passar agora pelos resultados, né, Eric? Vamos lá, vamos para a tabela. Que aconteceu na última rodada. Hoje, né, ele deixou essa missão para mim. Felipe está na assessoria do Campinense. Um abraço para você, Felipe. A gente está aqui desejando toda a força para você, viu? Parabéns. E vamos seguir. E não esqueça da gente, não, viu, Felipe? Com certeza.
Pois é, o Curitiba, portanto, empatou o último jogo, né? Isso contra o Atlético. João Paulo tinha comentado aqui, inclusive, no último programa, que seria um jogo difícil, complicado, né? Mesmo que o Atlético esteja ali em 15º, mas não conseguiu fazer um bom resultado sobre o Curitiba, que agora depende apenas dele, né? Para ser campeão. Para ser campeão na última rodada, a torcida. E o professor tinha Criticou. chamado a atenção justamente por isso, não foi, professor? Exatamente. A torcida do Curitiba vaiando o time após o empate 0-0 no Couto Pereira. Jogando em casa, foi o primeiro time classificado para a Série A, né? Garantiu, né, o seu acesso à Série A, né? E eu acho que o pessoal deveria comemorar mais, porque é a tal coisa, né? Ninguém sabe ano que vem se não volta para a Série B, né? Porque a gente sabe que tem aqueles times de ioiô, né? Que sobe, desce, sobe, desce. Então, você tem que comemorar. Além do mais, eu entendo que você não precisa ficar cobrando. Eu acho que a torcedora do Curitiba está com na memória falhando, porque você não tem que estar... você tem que estar mais comemorando, né, o acesso. Eu digo isso porque o Curitiba ele foi campeão brasileiro de 1985, certo? Um título top, né? Campeão brasileiro de 85. Então, quer brigar pelo título da Série B? Se ganhar, o Atlético ganhar, isso aí, beleza, vai ficar no hall dos troféus, beleza. Mas o mais importante que o Curitiba conseguiu foi um título brasileiro de Série A. Né? Então, por que se preocupar com um título não que menosprezando um título de Série B, mas você já conquistou uma coisa maior. Então, você tem que mais E também não está isento do Curitiba ser campeão ainda, porque está muito disputado o campeonato. Que é algo até interessante a se mencionar a campanha que o Curitiba vem fazendo, né? A gente sabe que é uma das edições da Série B, bem mais abaixo, eu diria assim, mas o Curitiba, ele fez algo muito interessante, que contrataram o Mozart, né? Que era o ex-técnico do hoje Mirassol, que está aí na parte de cima da tabela. Deram esse respaldo, né? Ele chegou logo depois da finalização da temporada do ano passado, então ele acompanhou ali a formação do elenco, começou, deu todo o respaldo para que fosse montado o grupo, e aí também pesa também a favor do Coritiba a defesa que eles têm, uma defesa muito, muito, muito forte, né? Eles tomaram acho que 22 gols, exatamente. E uma curiosidade é que em 37 rodadas eles fizeram 37 gols também. Sim. Média de um gol por jogo. Que é algo que eu vi várias pessoas comentando também sobre isso, né? Sobre como é um ataque mediano, mas é como diz aquela frase muito comum, né? Que ataques ganham jogos, mas defesas ganham campeonatos. E o destaque vai pro goleiro, o Pedro Mourisco, que está muito bem avaliado, inclusive, goleiro jovem. Comentei dele, inclusive, num dos primeiros Campus Cast, né? Quando saiu a convocação da Seleção Brasileira e eu falei que tinha acabado o tempo do Alisson e tal. E fui muito criticado por isso, mas falei dele, mencionei ele. É um ótimo goleiro, vai muito crescer promissor. muito no cenário nacional. Maravilha. Então vamos lá, né? A torcida pegou no pé do time do Curitiba porque o Atlético Paranaense está na cola. Com e o rival 62 pontos, exatamente. Olha aí a previsão do professor Moisés, do Atlético Paranaense, o Odair Hellmann. Né? O Odair Hellmann não vai ficar no Atlético. Quer dizer, pode ficar no Atlético Paranaense, mas eu acho que algum outro grande clube, não que o Atlético Paranaense não seja grande também, mas acho que algum time do eixo deve contratá-lo, ou do Rio Grande do Sul. Ele tem uma identificação grande com o Inter. Falar Inter, falar uma coisa para Camila. Usted não pode hablar de futebol. Tu és uma chica. Declaração polêmica, né? Volte um episódio para entender do Campus Cast. Lamentável. Pois é, né? Então aí, Atlético Paranaense com 62 pontos. E aí tá complicado porque o Curitiba precisa vencer, não pode nem empatar a última rodada, porque mesmo que fique... Não, empatando eles são campeões. Exatamente. Né? Perdão, empatando eles são campeões. Só que se perder, aí empata no número de pontos, só que o Atlético Paranaense terá uma vitória a mais. Né? Ficaria 19 a 18 vitórias. E como Camila falou do ataque, o Atlético Paranaense tem um ataque mais eficaz, só que uma defesa não tão boa, né? O Atlético Paranaense fez 52 gols e sofreu 43. O inverso do rival. Exatamente. E aí acompanhado do Criciúma com 61 pontos
E o Goiás também com 61. Né? Do E aí Criciúma até o Remo aí... Até o Remo é uma ainda tem briga. chance de subir. E a gente conversava com o professor Moisés, que tá naquela torcida pro Remo subir, né? Que vai ter esse embate aí com o Goiás no último jogo. Quero saber do professor quais são aí as expectativas dele para esse jogo. É, o que eu havia comentado preliminarmente. Eu acho que esse confronto direto com o Goiás, eu acho que o Goiás, se tiver que depender... Tipo, se o Goiás já tiver com uma vaga na Série A, talvez o Remo tenha algum embate, né? Mas se for entre um e outro, eu acho que o Goiás não vai deixar passar, porque também tem isso, né? O Goiás ele está acostumado, né? Sim. A esses embates assim de conseguir classificação, né? Inclusive o estímulo, né, econômico para os jogadores é muito grande, ou seja, o chamado bicho. Eu acho que o Goiás não vai entregar facilmente essa... Infelizmente, né? Eu acho que o Remo ele tem possibilidades na penúltima rodada, se quiser fazer alguma coisa na penúltima. E o Remo depende também ainda da derrota da Chapecoense, né? Que pega o Atlético Goianiense, que aí ganhando também complicaria a situação ali, na questão do número de vitórias também, no saldo de gols. Então tá aí embolada ainda a tabela da Série B. Então vamos descer aqui um panorama um pouquinho, vamos esquecer os times aqui do meio da tabela um pouquinho, porque lá embaixo estão os já rebaixados, Paysandu, Volta Redonda. E aí, Amazonas também já João foi. Paulo, o que é que você acha aí? Temos 3 rebaixados, né? O Amazonas pode chegar apenas a 39. O Volta Redonda já rebaixado na penúltima colocação. E o Paysandu na lanterna. Então temos uma briga ali entre Atlético, Botafogo e Ferroviária, né? Nessa última vaga do Z4, que tá muito disputada também. O Atlético recebe o já rebaixado Paysandu. Então a chance já é um pouco maior de vitória. O Botafogo de São Paulo recebe o Avaí, que está ali no meio da tabela, não quer mais nada com o campeonato. E O que o Avaí fez com o Remo? Talvez. E a Ferroviária visita o Operário para tentar sair dessa zona de rebaixamento. O Operário que está ali já fez os 45, já se salvou. Então essa é a parte de baixo da Série B. Na parte de cima, eu queria só comentar sobre o Novo Horizontino, né? Acho que 2 episódios atrás, o Zeno falou que sempre que olhava, o Novo Horizontino estava quase, mas nunca subia. E o que aconteceu de novo? Perdeu fora de casa para o Goiás e agora está na 7ª colocação com 57, não tem mais chance de subir. Bom, então essa foi a classificação da Série B. Vamos dar uma passada agora para a Série A, mas sem falar em jogos, vamos falar de política, de julgamentos, né? Temos casos a comentar. Vamos começar com o mais... que gerou mais alarde, né, que foi o do Bruno Henrique, jogador do Flamengo. Então, tem que se ter muita tranquilidade, né, para poder comentar, né, porque é um assunto muito técnico. Né? O que aconteceu foi que o Bruno Henrique, os advogados pediram um efeito suspensivo, né? Ele continuou jogando e na segunda-feira começou o julgamento. A gente no episódio comentou sobre isso, que haveria esse julgamento. Só que quando o relator deu o voto dele, eu estava acompanhando, né, o que a defesa disse, o voto do relator, e aí um dos auditores pediu vistas no processo, e aí ele foi para quinta-feira, né? O que a defesa pediu foi absolvição total, mas subsidiariamente que trocasse o artigo 243-A, né, que... Se o Eric tiver acesso aí, daqui a pouco ele olha para a gente o que tem no 243A e mudaram para o 191, inciso terceiro inciso, o inciso 3, certo? Então, o 243, só para deixar claro, contexto, o que a defesa alegou? Que o Bruno Henrique, ele tomou o amarelo porque o Flamengo queria, que não deixa de ser verdade, e o principal, né, que não houve nenhum, como é que eu posso dizer, uma espécie de manipulação, tendo em vista que o resultado já estava, né, o Flamengo perdeu realmente para o Santos, e aí a defesa, ela foi muito esperta porque alegou, olha, se o Bruno Henrique ele queria ajudar o irmão, ele completamente enganou, ludibriou seu irmão, porque na realidade ele era para ter recebido o amarelo e ele foi expulso naquele jogo do Santos. Né? Então aí ele começaram a
desfazer das provas que existia contra ele. A grande verdade é essa. Chegou no 243? Cheguei sim, professor. O artigo 243A, né, do Código Brasileiro de Justiça Desportiva especifica a atuação contrária à ética desportiva com o objetivo de influenciar o resultado de partidas ou eventos esportivos. Então, como não houve mudança no resultado, foi o que foi alegado. Né? E aí ele vai para o 191, inciso 3º, que diz respeito, estou dizendo aqui de memória, tá? Porque o Eric ainda vai olhar aqui, desobediência ao regulamento. É uma coisa assim, não seguir o regulamento do campeonato, que na realidade ele não era para ter passado informações do que ele faria. E aí pronto. Então foi a troca e os auditores votaram, foi 6-3, né, no cômputo geral, e ele acabou... Não é que ele foi absolvido. Tem gente que, Bruno Henrique foi absolvido. Ele não foi absolvido, ele foi punido no 191, que prevê uma multa de R$100 mil. É essa a punição. Tá? Quer ler, Eric? Então, só uma passada por cima, que quer dizer que trata realmente de infrações relacionadas ao descumprimento de regulamentos da competição. Isso mesmo que o professor falou. Então, o senhor, como torcedor, achou que o Flamengo se omitiu muito nesse caso? O que errou? Ele não se omitiu, pelo contrário, ele laborou para o Bruno Henrique ele ser inocentado, dizendo até que é uma coisa comum. Na realidade, no meu ponto de vista, o código ele tem que ser atualizado. Por quê? Sim. Porque a punição é muito alta, 12 jogos. Sim. Certo? Aí o pessoal está querendo comparar os casos de manipulação mesmo no futebol. Certo? Qual é a diferença? E aí não é clubismo nem nada. Porque eu sou a favor de uma punição. Por exemplo, 2 jogos, 3 jogos. Eu acho que seria uma... O que está faltando é a dosimetria do regulamento. Porque na realidade é isso, ou tudo ou nada, né? Quer dizer, acabou sendo nada que é 100 mil, que 100 mil também não é uma quantia para... Para o Flamengo é irrisória, né? Mas para outros clubes não seria. A minha grande questão aqui é que a diferença é que o jogador ele chega e combina com um apostador, né? No caso, o Bruno Henrique não foi isso, mas dizendo, os outros casos é esse, eu vou tomar tal cartão, você aposta tanto... E a gente divide o dinheiro, racha, né, faz isso. O que aconteceu na realidade que gerou muita polêmica foi que o Bruno Henrique, em forma alguma, em nenhum momento ele chega a entrar em contato com o irmão. Pelo menos nas provas de diálogos pelo celular. O que tem é o irmão perguntando quando você vai tomar o terceiro cartão amarelo. E aí ele diz, no jogo contra o Santos. Entendeu? Só que ele não toma, ele é expulso. Sim. Entendeu? Então, o que aconteceu? Aí a defesa do Flamengo foi nisso. Na realidade, ele ludibriou o irmão, porque ele disse que ia tomar um cartão, mas não tomou, etc. e tal. Agora, de toda forma, ele sabe exatamente por que o irmão está ali fazendo aquilo. Ninguém é trouxa. Sim. Então, o que aconteceu? Agora, é claro, por exemplo, todo mundo sabia que o Arrascaeta ia tomar o amarelo no jogo anterior, né, que foi um jogo que o Flamengo venceu, né, antes do jogo com o Sport, porque ele sabia que estava convocado. Certo? Então, até estava comentando com meu pai, porque ele puxa deliberadamente o jogador pelas costas, né, e do Santos. E aí ele toma o terceiro cartão e meu pai pergunta, mas por que isso? E na hora eu pensei, eu acho que ele está convocado, e ele não vai jogar de todo jeito com o Sport, então ele toma o terceiro cartão. Então é comum no futebol isso, certo? Então o evento Bruno Henrique, ele faz uma coisa que o pessoal está exagerando no que ele ia fazer, né? Provavelmente numa próxima data FIFA, né, o que chamou a atenção, por exemplo, foi os jogadores do Palmeiras não terem tomado o cartão, porque eles estão pendurados, certo? Para o jogo com Vitória. Gustavo Gomes, né? E algum outro jogador, eles estão pendurados ainda. Eles não forçaram o cartão. Não sei por qual motivo. Certo? Eles deveriam ter forçado, que é uma coisa previsível. O que não poderia ter acontecido é esse diálogo com o irmão, certo? No qual ele diz que vai apostar e Bruno Henrique ele dá a sua anuência. Né? Ele poderia chegar e falar assim, cara, não faz isso, ou alguma coisa assim, do ponto de vista esportivo,
tá? Mas ele não fez. Então, minha opinião é que deveria ter... O código ele tem que ser atualizado para uma dosimetria, certo? Que é uma punição, certo? Mas que não seja tudo ou nada. Nem 12 jogos, né? Nem também só 100 mil, né? De multa, no caso, porque o Flamengo... Isso aí, para o Flamengo, 100 mil é pouco. Todo o caso Bruno Henrique, na verdade, ele chama a atenção para essa atual conjuntura do futebol brasileiro, né? Porque você tem o futebol brasileiro, nos últimos anos, o número duplicou, acho que triplicou de casas de apostas inseridas ali dentro do contexto. E há alguns desdobramentos em relação a esse caso. Primeiro, como você falou, sobre a dosimetria, eu concordo. Até porque é um caso muito específico e inédito, né? Inclusive, a Justiça ela cita isso, os auditores, né? Que é um caso muito específico. Não tinha outro para poder comparar com isso. E aí eu acho muito interessante como o Flamengo ele toma para si, né? E ele fala que não se sentiu lesado pelo jogador, o que me leva a pensar que se o Bruno Henrique não estivesse mais no Flamengo, qual seria a postura do clube em relação, já que não era mais um atleta seu? Se o Bruno Henrique estivesse em um time como, por exemplo, o Palmeiras, concorrente direto nas competições, qual seria ainda a postura do clube, né? Totalmente diferente. Mas, afora isso, outros pontos que a gente deve levantar. O fato de que a justiça foi muito lenta, né? Como sempre. O caso aconteceu, é importante a gente citar, no campeonato de 2023. E aí a gente está acontecendo isso agora em 2025. Perto de acabar o campeonato, na reta final, bem acirrada, inclusive, é importante a gente salientar. E então se arrasta tudo isso e aí desgasta o time, desgasta o próprio atleta também, o Bruno Henrique, porque inclusive ele até falou, né, na coletiva de imprensa depois do jogo contra o Sport, né, que ele se sentiu muito, enfim, a imprensa e algumas pessoas quiseram incriminá-lo já antes. Então tem tudo isso, tem todo um desgaste para a própria imagem do clube, né, porque para sempre ele vai ter isso atrelado ao seu currículo, né, de que ele foi investigado por isso. E também... Não, mas ele ainda está respondendo pela justiça comum, civil, justiça comum. E o Bruno Henrique também, desculpa. Quer dizer, quiserem incriminar, não. Ele cometeu realmente um crime. Sim. Só que do ponto de vista desportivo, é comum esse tipo de tomar cartão, etc. E tal. O que era incomum era a informação passada e alguém se valer dessa informação para apostar. Então, ele está enganado. Se quiserem me incriminar. Ele realmente cometeu um crime, certo? Tanto é que ele foi punido, certo? Então, Bruno Henrique, você tem que se acordar, viu? Carteira de motorista, agora isso. Que é um negócio que está virando moda, digamos assim, no futebol nacional, né? O jogador, o atleta comete uma coisa e aí ele quer sair como paladino depois, né? E aí a imprensa é a primeira que é jogada assim aos... E outra coisa que é interessante é que a Procuradoria ela cita, né, o artigo 65 do regulamento da competição. E aí, resumidamente, com o objetivo diz o artigo, né, com o objetivo de evitar a manipulação do resultado de partidas ou a ocorrência de um fato ou eventos específicos no seu decurso. E aí ele vem citar um negócio que eu achei bem interessante. Eu fui ler todos os artigos citados para poder comentar, né? E o artigo ele cita que a conduta ilícita ela não é só pelos atletas. Então, é toda a macroestrutura do futebol. É atleta, técnico, membro de comissão técnica, dirigente, membro da equipe de arbitragem. Então, assim, é impossível a gente voltar atrás. O futebol ele já está permeado pelo contexto das casas de apostas e muito pouco tem sido feito, né? Até por ter sido uma coisa muito abrupta, né? De uma edição para outra, de repente a gente estava com o campeonato todo permeado por casas de aposta e o regulamento, as linhas, né, jurídicas não se atualizaram a respeito disso. E aí algo muito preocupante, né? Porque aí a gente tem um campeonato em que as casas de apostas têm sido, em grande maioria, responsáveis, acho que basicamente quase todos os times têm uma casa de aposta ostentada em sua camisa como patrocinador. E aí, até que ponto, acho que vale até a discussão, até que ponto esse caso em específico pode interferir em outras edições, né? Porque a casa de aposta, ela se sente lesada, obviamente, porque não foi nem só o irmão, né? Foi o irmão, a prima, enfim, várias pessoas do âmbito do Bruno Henrique. E também sobre o fato de que abre precedente para que outro atleta faça o mesmo, né? Então, se Bruno Henrique
foi, e só, entre aspas, né, como você citou, só pagou 100 mil. É um custo alto, mas que a gente sabe que para o Bruno Henrique e para a maioria dos jogadores da Série A é 5% do salário, olha lá. Então, abre precedente. Se o retorno for 1 milhão, por exemplo, vai valer a pena, né? Eu ia falar isso, em cima do que eles podem faturar também, né? E outra coisa que eu ia falar, que o Bruno Henrique, quando ele se envolve com esse tipo de problema, afeta até o psicológico dele dentro de campo. E o desempenho. Né? A gente comentou aqui, o professor Moisés falou, né, que em vários jogos ele não consegue jogar e até o pessoal próximo dele, eu tava vendo um podcast um dia desses, não lembro quem era o jogador agora, me fugiu da memória, mas ele fala que foi o Gabigol. O podcast dele no Podpah. Ele fala que o Bruno Henrique tinha qualquer problema pessoal, ele não conseguia treinar. Ele ficava com a cabeça na lua, então isso deve ter afetado realmente, né? Inclusive as últimas partidas dele não são das melhores, não. Até melhorou bastante, né? Bom, agora vamos pro o do Palmeiras, mas não o Vitor Roque ainda, vamos falar do Alan, né? Que foi suspenso contra o Fluminense e chegou a cumprir suspensão imediata, mas agora foi julgado e pagou agora suspensão contra o Santos na última rodada. Então, gente, é muito engraçado o dirigente do futebol, porque a Leila ela protestou contra essa punição, só que o Alan ele estava jogando sob efeito suspensivo. Sim. O que significa dizer isso? Que qualquer outra partida que o Palmeiras ganhou de 5-1, etc., o Alan poderia ter cumprido essa... Juventude fora. Cumpriu, né? Ele poderia ter cumprido essa suspensão, né, de 2 jogos, né, e tá disponível nesse jogo específico. Então, às vezes, com efeito suspensivo você fere, com efeito suspensivo você será ferido. Né? Então, e outra coisa, e aí ela comparar, eu acho que também foi infeliz a declaração dela, porque não tem nada a ver, do ponto de vista jurídico, não tem nada a ver. E aí é que vai entrar no mérito da questão do Vitor Roque, a gente vai chegar lá, mas se vocês quiserem comentar alguma coisa do Alan, mas eu não... É uma suspensão normal que tinha sido adiada e foi confirmada. Não vejo nada de... Perfeitamente normal. Ele poderia ter cumprido um jogo assim, fora de casa contra o Juventude, quando a gente mais precisava dele, contra o Santos, ele não estava em campo. Aí eu acho que há um ponto aí que merece discussão, é que, mais uma vez, a celeridade da justiça que não acontece. Porque a partida em que Alan faz é no final de julho, a gente está em novembro, no final, no fechar das portas, nos últimos detalhes do campeonato, e aí a gente perde um jogador que, mesmo sendo jovem, mas já mostrou que é um diferencial do Palmeiras, do atual Palmeiras, e que deixa o time aí, então, em maus bocados. Não diria maus bocados, mas desfalque, é um desfalque de grande peso. É maus bocados. O Flamengo largar essa liderança aqui. Fui tentar ser otimista. Vai ser complicado, viu? Mas é justamente o que João Paulo e Camila já falaram. Né? O maior problema da celeridade da justiça foi realmente a gente perder o jogador nessa reta final. Né? Que pra mim, cara, fiquei imaginando o que é que ele ia fazer contra o Santos ali naquele meio de campo. Muita falta, né? Fez Mas muita falta. Pra mim é perfeitamente normal do Alan fazer o quê, né? Agora o do Vitor Roque, né? O Vitor Roque outro caso totalmente diferente, e saiu a notícia que ele fez um acordo, né? Um acordo de transação disciplinar. O Palmeiras vai pagar 80 mil e vai conseguir anular essa suspensão do atacante. Então, aí você sabe por quê? Vou lhe explicar. Você quer a boa ou a má notícia? A má logo, né? A má é o seguinte, no CBJD, se ele fosse implicado no artigo 243G, não, era o F, é um anterior. Eram 6 meses de suspensão. A boa é que no G ele ficaria suspenso 5 jogos. 5 a 10. Aí a gente tem 2 problemas aí. Vamos lá. Um contra o Vitor Roque e um favorável ao Vitor Roque. Vou começar pelo contra, para não dizer que eu sou clubista. Depois eu vou para o favorável. Certo? O contra é que se o esporte brasileiro quer dar uma lição sobre questão de pautas, né, foi apresentado uma denúncia e o atleta sequer foi julgado. Certo? Então, o post dele foi um post, né, pesado. Né? Ele postou um tigre comendo um veado. Tá? Então, fazendo referência ao São Paulo. Né? Então,
Inclusive até ele teve que retirar depois, né? Ele apagou Apagou rápido, o poste porque foi pesado. Para quem estimula, né, as pautas de inclusão, né, as pautas de contrárias à homofobia, eu achei que fazer um acordo, né, eu acho que Muito pouco. foi pouco. Agora, o que eu posso falar favorável ao Vitor Roque? É a mesma questão da dosimetria. Eu não acho que 5 jogos também, né, porque está lá previsto no código, né? Só lembrando, o dos 6 meses seria incitação à violência. Uhum. Certo? Porque ele poderia ser encaixado, no meu ponto de vista, porque é um tigre matando, né? Uhum. Um veado, né? Então, é uma incitação à violência, se você quiser interpretar assim. Né? O outro artigo é fala preconceituosa. Né? Aí são 5 jogos. Né? E aí o que acontece? Eu acho que uns 2 jogos, um jogo de suspensão, eu acho que ainda está faltando essa dosimetria. Eu acho que seria suficiente. É uma punição para não dizer que a gente não está fazendo nada com relação a isso, porque só se a imprensa não quiser continuar insistindo nisso. Né? Mas essa pauta aí que tanto se fala, né, de punição dos estados por cantos homofóbicos, etc. e tal. Agora você chegar e simplesmente permutar por uma multa, né, e uma campanha nas redes sociais, que na realidade a gente sabe. Eu sei que eu estou cercado aqui de palmeirenses, mas sinceramente vocês acham que ele se arrependeu disso? Não. Eu não acho que ele se arrependeu. Eu acho que o que aconteceu foi que orientaram ele, cara, você não era para ter colocado isso, porque ele já colocou de caso pensado, já sabendo exatamente o que aconteceria. Agora, pela pressão, né? E ele achou que ia ser engraçado aquilo ali, então, pela pressão, ele vai fazer a campanha, mas, sinceridade, eu acredito que zero. Ele vai fazer porque o setor jurídico vai dizer, você tem que fazer, e ele vai fazer. Né? Então, ele não sentiu realmente no que ele poderia prejudicar seu time. Então, eu acho que 1, 2 jogos de dosimetria também. Agora, e 5 também eu acho que seria um exagero por uma postagem que ele fez. E a gente também tem que considerar a cultura do futebol, que as pessoas estão acostumadas a fazer isso. Então, eu acho que didaticamente 1 ou 2 jogos, né, seria suficiente, do meu ponto de vista. Certo? Mas, assim, eu acho que não poderia ter passado em branco. Mas aí também acho que a punição de 5 jogos, porque o código ele não tem dosagem. É 5 ou nada. Entendeu? E mais multa, alguma coisa. Então, ou 5 ou mais. Né? 5 ou 10 jogos. Então, poderia ser mais. E aí eu acho que é muita coisa, né, do meu ponto de vista. Eu acho que não se arrependeu, até porque ele deu uma fala polêmica, né? Depois, na coletiva depois do jogo, ou foi antes do jogo do Brasil, em que ele falando que não foi nada demais, achou que era normal e tal. E aí, eu acho que a grande questão aqui, que é impossível não... estamos num ringue aqui entre palmeirenses e flamenguistas, mas eu acho que algo que também pesou para a justiça foi justamente a polêmica do Bruno Henrique. Sim. É impossível a gente dissociar uma coisa da outra, porque aconteceram muito próximos. Com certeza. E aí, acredito para, entre aspas, limpar a barra da justiça ou suavizar, né? Acredito que também isso tenha interferido aí no julgamento. Ou na falta de julgamento, no caso, né? Também concordo, assim, que pelo menos um ou 2 jogos seria o suficiente para o Vitor Roque, que durante a coletiva, como o Camilo falou, não estava preocupado de forma alguma, né? Falou que, abre aspas, acho que uma conversa educativa já é válida, mas também queria falar que não foi nada para o lado da homofobia. Foi só uma brincadeira que postei sem maldade. Quem achar isso, peço desculpas, fecha aspas, Vitor Roque. Então tá despreocupado totalmente. Sem maldade, mas veja só, o problema todo é que o símbolo, né, que é o São Paulo, exatamente, etc. Então você coloca um poste ali, né, relembrando, tocando em assuntos que são justamente o que está se proclamando contra, né, que é a exclusão da homofobia nos estádios, você estimula mais. E é porque a gente está colocando no artigo de preconceito, porque se for colocar incitação à violência, aí seriam 6 meses. Né? Porque realmente é um tigre matando, né? Ele está com o veado morto na boca. Né? Então, ali poderia
ser interpretado dessa maneira, né? Mas eu acho que foi uma brincadeira de mau gosto, só para deixar claro, né? Por conta de justamente isso, né? Agora, gente, é isso que vocês precisam. Vocês têm que investir muito, meus estudantes de jornalismo, em assessoria de imprensa, porque esses assessores de imprensa, meu Deus do céu. Eu acho que só para a gente finalizar o tópico aqui, é muito interessante a gente pensar sobre como o futebol nacional, as torcidas em geral, não se comparando, né? Porque cada preconceito é um preconceito, mas é muito interessante como as torcidas brasileiras elas batem em cima da questão do racismo, mas quando a gente vai para outras áreas, para outros preconceitos, isso vai sendo velado. A questão das falas machistas, né, proferidas pelo técnico do Internacional agora há pouco, e aí a questão da homofobia. Então, a gente percebe que o brasileiro ele ainda coloca algumas coisas na balança, né? Se for um racismo, não é a piada normal. Mas se for uma homofobia ou se for para fazer piada com mulher, enfim, e outras situações, aí vale, aí é engraçado, aí é legal. E aí acho que é algo que merece o destaque, né? De como até que ponto a gente avançou e até que ponto a gente continua estagnado nessa questão. Bom, perfeito. Então, finalizando aí os julgamentos, vamos para as rodadas atrasadas do Brasileirão. Vamos começar com o Atlético Mineiro, que o primeiro jogo empatou em casa com o Fortaleza por 3-3, com 3 gols do nosso querido Daverson, né? Davinho show. E Meu protegido. O Atlético ficou no empate com o Fortaleza, que segue na zona de rebaixamento ainda complicado. O Atlético está totalmente com os olhos planos, né? Não tem como negar. É isso. Se eu tenho que comentar alguma coisa, é isso. Sul-Americana na cabeça. Defensores de El Chaco, digamos assim. Exatamente. Esse jogo do Atlético com o Fortaleza que foi o jogo mais Palmeiras que a gente já viu. Gol do Dudu. Sem ter um jogador do Palmeiras. Gol do Dudu, do Vitor Hugo, do Davidson, do Hulk, que é palmeirense. Então, teve muito de Palmeiras nesse jogo. Bom, agora a gente fala em ordem ou pode falar o outro do Atlético? Sim, aí teve o jogo com o Bragantino, né? Bom, vamos continuar. Ontem, o Atlético perdeu para o Bragantino, jogando no Nabi por 2-0. O Bragantino que está numa crescente no campeonato. 3 vitórias seguidas, chegando ali na 8ª colocação. Vou fazer um comentário. Aquele desempenho clássico do Bragantino, né? Que no final ele vai dando uma disparada. Meu comentário vai ser diferente agora. Foco na Sul-Americana. E aí vamos para a Arena Pernambuco, né? Que o jogo difícil para o Flamengo. 1 Sport, 5 Flamengo lá em Recife. Deu errado secar porque o Sport conseguiu 2 expulsões em 5 minutos. Por um momento eu achei que o Sport ia representar bem o futebol nordestino, mas o Pablo não foi dessa vez novamente. Abriu o placar o Sport, mas depois o Flamengo, consequentemente, ia virar. Vocês viram o gol do Sport? Eu vi do Pablo. Certo, como foi? A origem da jogada não me lembro. Não lembra? Ayrton Lucas, um cruzamento na frente da área, né? Que todo jogador de base sabe que você não pode cruzar para dentro da sua área. E aí o menino, João Vitor, né? João Vitor, ele acaba não antecipando e aí o Pablo faz o gol. Aí não tem muito o que comentar, porque com as 2 expulsões, o Flamengo estava apertando, mas com as 2 expulsões... abriu muito. Realmente você vê um clube completamente entregue, né? Sim. Né? O presidente renunciou, deixando claro, o presidente do Sport Recife renunciou. E a única coisa que a gente tem de lição para o Felipe Luiz é o seguinte: é colocar quem faz gol. Quem faz gol? Luiz Araújo, Bruno Henrique, Juninho. São jogadores que fizeram os gols, né? E o menino que entrou, o atacante, né? O Douglas, né, fez o primeiro gol dele saindo da categoria de base. Então é isso, Felipe Luiz. Bote jogador que faz gol, se você quiser. Se você não quiser jogador que faz gol, você bota na defesa, bota zagueiro, certo? No ataque você bota jogador que faz gol. Que não dá para, nesse momento, investir nisso, né? De um time. Agora fazer gol, porque ali estão Palmeiras e Flamengo pau a pau. E vai ser, ao que tudo indica, vai ser assim até a última rodada, né?
Eu iria perguntar sobre questão de desempenho para o professor do Flamengo, mas como o parâmetro é o esporte, que, como o professor falou, já está muito entregue o campeonato, não tem muito o que discutir assim, né? Inclusive, como pauta a gente ficou de discutir, eu vou deixar para quando vocês forem comentar o jogo do Palmeiras, eu vou comentar logo do Flamengo, né? Sobre a questão da data FIFA e os desfalques, ou seja, os jogadores convocados. Fez diferença para o Flamengo? Não. Né? Provavelmente, eu não sei o que vocês vão comentar, que a gente vai comentar do Palmeiras, fez para o Palmeiras. Né? Mas é isso, não fez diferença para o Flamengo, embora que o jogo ele começa difícil. Sim. Começa difícil porque, na realidade, a gente tem jogadores ali que não tem o mesmo nível, como Emerson Royal e etc. Sim. Mas aí, as 2 expulsões acabam resolvendo o problema. Emerson Royal vaiado, inclusive, pela grande parte da torcida na Arena Pernambuco. Teve até um lance que o Léo Pereira pediu calma para ele, o Felipe Luiz pediu para não vaiar, apoiar, realmente começou mal o lateral, mas depois, apesar da... Assim, as 2 expulsões ajudaram bastante. Apesar dos pesares, né? Bom, mas é isso, o Flamengo goleou e nesse momento, né, no final do jogo, o Flamengo tomaria a liderança e esperaria o clássico na Vila Belmiro às 9 horas, entre Santos e Palmeiras, com a vitória do Santos por 1-0. Meus amigos, agora um tópico triste aqui pra gente falar. Não, eu primeiro queria iniciar também falando a comparação, né, entre o jogo do Palmeiras e Santos e Palmeiras, aliás, e do Sport contra o Flamengo, é que é a questão da torcida, né? Eu sou uma pessoa que acredita muito no potencial da torcida, principalmente para o Palmeiras. O Palmeiras, nos últimos jogos, vem sentindo muito a importância da torcida, empurrando mesmo, sendo um último jogador, né, fora de campo. E aí a gente tem, né, essa questão do Clássico Paulista, ele não contar com torcida adversária, visitante, né? Então, até de se pensar sobre isso, a Arena Pernambuco esteve muito cheia, né, de flamenguistas, até pelo anúncio da torcida do Sport de que iria boicotar por terem mudado, enfim, toda aquela problemática. Só um dado, Camila, foram 20 mil, quase 20 mil, 19 mil e alguma coisa, foram 15 mil flamenguistas e 5 mil torcedores do Sport. Pois é, então assim, é muito importante. Pela primeira vez na história, né? Pela primeira vez na história, o Sport ele tem uma torcida sendo mandante menor do que o time visitante. E aí a gente vai para essa dúvida, né, essa pergunta aí que foi levantada sobre os desfalques. Palmeiras totalmente reconhecível dentro de campo, muito por esses desfalques. Vale lembrar que, além dos desfalques que foram para a data FIFA, a gente também já tem outros, né, no departamento médico. O Paulinho, o Lucas, também, né? O Andrés fez o favor de levar amarelo contra o Mirassol. E era isso. Eu acho que esse é o ponto principal dessa derrota. Não o principal, talvez. Enfim, vocês vão me dizer aí o que vocês acham. Mas o Andrés é uma das melhores contratações dessa janela e ficou claro como ele é a mente criativa do meio de campo do Palmeiras. E aí a gente perde Andrés, o time perde a capacidade de pensar, de construir jogadas. E aí fica naqueles clássicos chutões, né, que o Rogério Ceni já havia falado lá atrás para o Abel Ferreira, e eu concordo. Aí a gente também tem a questão da defesa, que a defesa do Palmeiras é muito boa, mas é como se o Gustavo Gomes... É como se não, ele é a espinha dorsal. E aí quando a gente perde o Gustavo Gomes... A distância é muito grande para os outros. Exatamente isso. A gente tem o Mikael, que... eu não sei vocês, mas eu não tenho confiança nenhuma em Mikael. O Murilo, acho que é o pior Murilo da era Abel. O Murilo, que é um pouco estável, né? Um pouco até demais estável. E também as questões das mudanças, né? A gente iniciar com Rafael Veiga, que eu tenho duras críticas, e toda essa conjuntura. Então, na minha opinião, sim, os desfalques foi o que mais pesou do ponto de vista do Palmeiras, e que, infelizmente, foi no jogo decisivo ali, né? Assim, eu acredito que na parte principal, no momento do vamos ver, o Palmeiras perdeu, e aí agora vai ter que suar muito a camisa para conseguir encontrar o Flamengo de volta. Pois é, né? É o que eu vinha falando, assim, cada jogo, depois daquele confronto direto contra o Flamengo, seria uma final. E continua sendo ainda. Mas, eu acompanhei o jogo. Cara, o meio de campo do Palmeiras não criou nada. O primeiro tempo foi horrível. Acho que os primeiros 10 minutos foram bons. O Aníbal Moreno, ele vem numa... Uma descida de nível que é surreal. E aí você vem buscar, talvez, Emiliano Martins, que está convocado na seleção, também não está agregando muito ao time. Né? A gente
pensa no Veiga, pensa no Felipe Anderson, que também... Sempre que Era o joga, jogo pro Felipe Anderson. e Era sempre pra... que joga no time reserva, o Abel Ferreira faz o favor de trocar a posição dele, recuar ele, Sabota, jogar ele pro né? outro lado, e ele não joga, né? E mais uma vez, o melhor jogador do Palmeiras foi o Carlos Miguel. E já vem de algumas rodadas muito bem, foi criticado quando levou 6 gols em 2 jogos, era muito como se meme tivesse na culpa. internet, como se ele tivesse culpa, né? A vida de goleiro não é fácil. De herói a vilão, hein? A vida de goleiro não é fácil, mas duras críticas eu ainda tenho ao Kelvin, O Kelvin realmente... porque chegou muito bem, me iludiu, vestiu a camisa 12 do Marcos, falei, agora a gente tem um lateral direito de responsabilidade, porque mesmo com Marcos Rocha e Mike por muito tempo na lateral direita do Palmeiras, Era uma baixa. e era uma baixa, né? Sempre, apesar do Mike naquela final da Libertadores contra o Flamengo, não tenho críticas contra ele de jeito nenhum. Aquele foi o melhor jogo dele com a camisa do Palmeiras. Mas essa lateral direita, esse lado direito, na verdade, do Palmeiras, ainda teve ali um lampejo, né, com o Estevão, mas aí ele foi embora e... Tem o Gia, mas a característica do Gia é totalmente diferente do Kelvin, é mais um defensor. E eu tô tratando justamente do lado direito inteiro do Palmeiras, Questão de até mais lá pro na ataque, frente, né? né? Que é realmente há muito tempo já um probleminha que a gente tem ali, né? E não dava para ter perdido ponto contra o Santos, não. Apesar do Palmeiras ter jogado com o time reserva, não podia, não tinha essa possibilidade de perder ponto contra o Santos e tomando gol do Rolês ainda mais. Nos últimos Nos minutos, últimos há de se minutos, destacar né? isso. E é isso, né? O time do Palmeiras, o time reserva do Palmeiras, pra mim, tem capacidade técnica de jogar muito mais bola do que vem fazendo. Mas já falei em outros episódios aqui que é alguma coisa psicológica dos caras. O Maurício não vem bem há muito tempo, Felipe Anderson quando precisa. Também. Bruno Rodrigues voltando de lesão agora, até porque quando E entrou... o Bruno Rodrigues tenta muito. Tentou, ele correu muito. Ele é jogador esforçado, muito né? esforçado, lembra o Rony, Sim, né? Só que com um pouco mais de de técnica. técnica, um pouquinho mais, né? Mas realmente é complicado pro Palmeiras. Agora eu quero perguntar pro professor Moisés, né? Porque ele ficou muito feliz com esse resultado. O que ele achou da postura do Palmeiras nesse jogo? Então, para falar taticamente do jogo, eu gostaria de começar falando do Santos, né? Que eu fui o vencedor da partida. Porque, para falar a verdade, no primeiro tempo o Palmeiras não entrou em campo. Não. Eu assisti o jogo, eu fiquei impressionado como um time fraco como o Santos estava amassando. Tudo bem, era um jogo na Vila, né? Tinha uma motivação porque o Santos estava na zona de rebaixamento, tá? Mas, para ser sincero, o que eu vi do Palmeiras, e entendi o que o Abel quis fazer, ele quis voltar para 2020, quando o time jogava no contra-ataque. O Palmeiras ele foi pautado para jogar no contra-ataque. Só que é como se ele tivesse ganho aquela identidade, vocês que são palmeirenses, ele ganhou uma nova identidade, que é aquela pressão na frente, né? Os dois jogadores, Flaco e Vitor Roque, fazendo o pivô, né? Com 2 meias muito, né, ágeis para poder, né, distribuir a bola, que é o Andréas, né, e os outros jogadores que compõem. E, na realidade, ele pensou, qual é o sistema seguro que eu tenho para usar? Era o que eu usava em 2020. E parece que os jogadores esqueceram ou não têm mais vontade de jogar naquele sistema. Então, no primeiro tempo, o Santos ele só não abriu o placar por 2 motivos. Primeiro, porque o Barreal faz um arremate e o Carlos Miguel faz uma defesa excelente, né? Que ali era para ter saído 1-0. E segundo, porque o Santos ele estava jogando, e aí o papel do Neymar, né, que o pessoal, Neymar, não, gente, é um meia que tem uma certa qualidade técnica, que distribui a bola, tendo liberdade, certo? Mas um outro meia com uma qualidade teria feito a mesma coisa que ele, né? Para o pessoal não ficar, Neymar. Eu me lembro até que as câmeras eram só focando nele, no que ele fazia. Parece que tudo que ele tocava virava ouro. Sendo que aos 5 minutos, se eu não me engano, ou menos do que isso, ele pegou uma bola sozinha com o zagueiro e perdeu, né? Jogador decisivo, era para ter dado um drible ali no zagueiro e ter feito gol. Ele não fez. O problema do Santos é que no lado direito, o Igor Vinícius estava jogando muito bem, muito bem. Só que o problema é que é o seguinte, o lado esquerdo, muito fraco. Até me chamou a atenção o Guilherme jogando muito mal. Aí tinha um outro menino, que eu esqueci o nome. Souza, lateral. Exato, pronto. Aí esse lado esquerdo
era o lado fraco do Santos, não estava produzindo nada, só estava produzindo o lado direito. Então foi por isso que o Santos não abriu o placar logo. Aí no segundo tempo, Palmeiras se rearranja, né? Porque o Abel ele consegue fazer isso no vestiário. E, gente, é o seguinte, né? O problema todo foi que o menino, eu acho que botaram muita responsabilidade em cima do Luigi, né? Ele perde, né? Fosse um outro atacante, talvez o Vitor Roque teria feito os gols, né? Porque eu acho que ele teve 2 oportunidades, o Luigi, mas é um menino ainda, né? Então, inclusive teve gente já reclamando dele, né? Eu acho cedo ainda, né? Para a responsabilidade que colocaram nele, né? E aí o Santos vai e faz o que era necessário, mas assim, digamos, que não resumiria a partida. Digamos assim, o Santos merecia vencer só pelo primeiro tempo de o Palmeiras não ter entrado em campo, né? Mas futebol não é estatística, futebol é isso, é bola na rede, e aí o Santos só fez um gol. Então, para mim, taticamente foi isso. Eu acho que o Palmeiras, com os desfalques, ele tentou voltar àquele sistema de 2020, que era puxar contra-ataque rápido, né, com uma defesa sólida, só que a defesa não foi nem sólida, nem um contra-ataque funcionou no primeiro tempo. Então é isso, né? Agora, clássico é clássico, gente. E é por isso que eu digo a vocês que o Flamengo joga com o Fluminense, né? E pelo que eu vi no jogo com o Santos, não vai ser um jogo fácil. Não vai ser um jogo fácil. Aí é agora que o Palmeiras ele vai ter a oportunidade de jogar com Vitória em casa, que é um time inferior, muito inferior, né? Inclusive até está se programando para trazer os jogadores, né, das seleções, né? Alguns jogadores vêm, né? Os jogadores uruguaios, também do Flamengo virão, né? Que o jogo é na segunda-feira. E aí a gente não sabe também como é que eles vão vir, né? A grande questão é essa, né? Se vai jogar, se não vai jogar nas suas seleções e como é que vão chegar, né? Para mim é isso, do ponto de vista tático. Frisando assim a questão da diferença, a importância de ter um elenco mais recheado, é que o Abel, eu não me recordo da última vez que ele fez não gastou as 5 alterações, né? Porque eu acho que ele ficou naquela de colocar um moleque aqui, o moleque errar e queimar, tanto que entrou só o Larson, que é da base, e fora ele só entrou o Flaco Lopes, o Luigi, que já tem mais... E o Giai, né? E o Giai, mas fora isso ele não preferiu colocar ali os moleques da base, também não via necessidade. Que aí o técnico disso, do né? Santos fez exatamente o contrário, né? O Vojvoda colocou o Robinho Júnior, que foi que deu assistência, Exatamente. ainda criou outras chances, então a gente vê que a idade talvez não seja, né? Inclusive talvez. a torcida pedia pro Robinho entrar. E do Abel, eu acho que talvez o erro tenha sido justamente ter colocado o Flaco, né? Que ele até também tem um arremate que ele perde. Porque, tudo bem, o cara tá voltando de avião, né? Mas é aquela coisa, mesmo você fazendo toda a fisioterapia, que disseram que fizeram uma preparação geral, o cara tá com uma cabeça, tava com a cabeça na Argentina, jogou com o Messi, etc. Tava sonhando com aquela oportunidade. De tempo você chega num jogo que quase todo mundo está jogando nas suas seleções, está abandonando. Você tem que ver que esporte também é psicológico. Certo? Então você se desmobiliza. Se você chega lá, é como se você chegasse... Cadê meus companheiros? Não tem ninguém aqui. Entendeu? Então, digamos assim, até a falta de concentração, porque ele entra no segundo tempo. Para mim, eu nem teria colocado ele. Eu acho que ele colocou assim, digamos, né, já que trouxe o cara, né, teria colocado logo no primeiro tempo. Né, se era para ter colocado, mas aí aquela questão de carga, etc., cada um sabe, mas eu não teria colocado não, porque tirando aquela oportunidade, não sei se realmente fez a diferença. Eu acho que a colocação foi mais para tentar compensar todos os outros desfalques. Eu acho que o pensamento de Abel foi nesse. E acredito também nessa possibilidade de, só jogou 5 minutos, já vamos fazer valer a pena o gasto para trazer ele, né? Porque quem sabe como era uma puxada de contra-ataque, ele realmente pegasse, porque também é isso. A gente sempre tem que lembrar que quem decide são os jogadores em campo. O técnico ele monta o sistema, mas quem decide são os jogadores em campo. Mas você também tem que entender o ponto de vista psicológico. Eu acho que, particularmente, ele não deveria ter entrado justamente pela desmobilização de ter jogado na seleção e ter chegado para jogar um jogo que, né, ele começa no banco. Entendeu? E ele já estava desmobilizado, segundo o que os palmeirenses estavam falando no jogo anterior, né, que perde para o Mirassol, ele já estava totalmente desmobilizado, né, por conta da seleção. E eu acredito que esses jogos finais do Campeonato Brasileiro vai ser
à medida que for se aproximando, mais desmobilização por conta da final, que está se aproximando aí, e aí ninguém quer ficar de fora. Não. Você vai ver muito, desculpe, Érico, mas você vai ver muito goleiro tirando a mão da dividida, você vai ver muito volante tirando o pé. Você vai ver muito, como no Flamengo também. Entendeu? Porque tá chegando a final. Vai ver muito técnico improvisando, colocando jogador no banco. A especialidade dele. Tanto é que, só para completar, a entrevista do Bruno Henrique, quando ele disse que está aliviado por não ter ficado suspenso, eu tô pensando na Libertadores. Quer dizer, o Campeonato Brasileiro tá ali, ele terminou de fazer um gol, né, que garante a liderança, e fala assim, Bruno Henrique, sensação de alívio, porque eu vou jogar a final. Quer dizer, os jogadores estão pensando muito nisso também. E aí a gente ressalta mais uma vez a questão psicológica, né? Tem todo um macro contexto. São os dois times que estão na linha de frente do Brasileirão, da Libertadores, finalização da temporada, questões relacionadas à arbitragem. E aí a ideia tira todo mundo das redes sociais, né, como o Neymar falou, que ia tirar até as redes sociais para se concentrar. Então, se realmente for científico isso aí, tira redes sociais, deixa todo mundo offline para se concentrar totalmente. E aí, Camila, sabe qual seria a solução? Eu acho que quem deu a solução foi o Dorival, quando ele é campeão de 2022. Porque o que ele faz? Eu tenho um time para o Campeonato Brasileiro e um time para a Libertadores. Porque até quem está lá, a gente tem que pensar nisso. O jogador, eu estou jogando lá, mas eu sou uma peça. Quer dizer, na hora que volta o time titular, eu não valho nada. E o Dorival não. Ele pegou e falou assim, não, eu tenho um time para o Campeonato Brasileiro e o Flamengo, ele, por um momento, foi porque ele venceu a Copa do Brasil e venceu a Libertadores. Mas por um momento ele chegou a disputar, tanto é que com aquele time reserva, ele estava vencendo o Palmeiras lá no Allianz, quando o Rafael Veiga, ele empata o jogo. Um gol do Vitor Hugo, que está no Santos. Então você vê que é a melhor estratégia. É você chegar, esse meu time é que vai tirar foto do Campeonato Brasileiro, esse é o meu time que vai tirar foto no Campeonato Estadual. Eu acho que é o melhor para motivar, falando de psicológico, do que chegar e não ficar substituindo. Se há uma substituição é porque uma contusão, etc. e tal. Mas se não, você tem jogadores completamente desmobilizados. Que aí não é coitadismo da minha parte, mas eu realmente acho que se formos compararmos ambos os elencos, o Flamengo ele até tem um time que briga de igual para igual, o reserva. Já o Palmeiras não. Então, assim, não sei se colaria essa estratégia aí no Palmeiras hoje. Não posso falar pelo Palmeiras. Embora que o técnico é um técnico mentalidade vencedora, né? Estrategista, né? Mas geralmente não é do perfil desses técnicos europeus fazer essa divisão de times, não, né? Isso é mais uma coisa brasileira mesmo. Porque por 2018, isso que perdeu. Em 2018, o Scolari fez isso, né? Isso. A gente tinha um time na Libertadores e tinha um time no Brasileiro. Por isso que lutou pelos dois. Pra você ver que a fórmula certa é botar um time para um e um time para outro, né? Mas eu acredito que o Abel Ferreira não vai fazer isso, né? Ele vai inventar, como sempre inventa, daqui pro Imagina aí o Michael titular no Brasileirão. Vai ser mais feio do que já tá, né? Mas assim, ele vai inventar daqui pro final do campeonato, como ele faz todo ano, e vai chegar a véspera de Libertadores, como já tá chegando aí, a gente já tá perdendo o jogo. É sempre o mesmo roteiro do filme que o Abel Ferreira antes da final de 2021, tem uma discussão do Everton muito forte com o Gustavo Gomes lá contra o Fortaleza. Que aí depois descobriram que era como se fosse um teatro ali, né? Era pra disfarçar. Até hoje eu tenho minhas dúvidas se realmente foi um teatro ou se aquilo foi uma briga. Acho que realmente discutiram ali. Quem tá no meio do futebol, acredito que perde a paciência mesmo. Principalmente o zagueiro com o goleiro ali, estão sempre jogando juntos. Mas vamos ver como é que vai andar aí o campeonato, né? Então vamos ver agora, porque tivemos mudanças no topo da tabela, né, Eric? Se puder colocar aí. Exatamente, vamos lá. Pra gente. O Flamengo chegou aos 71 pontos, né? Agora lidera o campeonato. Empatou também no número de vitórias com o Palmeiras, agora são 21 para cada lado. E caso, né? Para não dizer que eu tô zicando o Flamengo aqui. Caso o Palmeiras ganhe e o Flamengo tropece, então aí teríamos uma decisão agora no saldo de gols, onde o Flamengo continuaria à frente. Não, Eric. Não, porque aí o saldo de vitórias tá igual agora. Se o Flamengo perde e o Palmeiras ganha, volta o status quo. É verdade. Volta a mesma coisa. Correto. Desculpe. O que aconteceria se o Palmeiras não vencer, ou o Flamengo, digamos assim, na pontuação, vamos supor, o Flamengo perde, sai perdendo e o Palmeiras sai empatando. Aí chega 3, mesma quantidade de pontos,
E a mesma quantidade de vitórias, aí o Flamengo no saldo de gols, ele... Isso mesmo, perdão. Então o Flamengo depende apenas dele nesse momento para ser campeão brasileiro. E eu acredito que, como palmeirense, não quero parecer pessimista, mas é muito difícil, né? Apesar de ter confrontos aí bem difíceis, pega o Mirassol na última rodada também, né? Mas acredito que vai segurar essa liderança aí, mas tem o fator Libertadores, tem muita coisa ainda para acontecer. Então, seguido de Palmeiras com 68 pontos, o Cruzeiro vem ali com 64 e o Mirassol com 59, fechando ali o G4. Acredito que o G4 não vai mexer mais não, né? Acho que esses são os clubes que vão direto para a Libertadores. O Bahia tá ali em quinto com 53. E aí na pré-Libertadores, Botafogo e Fluminense, no momento com 52, 51 respectivamente. Em oitavo temos o Bragantino com 45, acompanhado de São Paulo também com 45 em nono. Em décimo, o Atlético Mineiro com 44. O Vasco em 11º com 42. E também com 42 em 12º, o Ceará. Também com 42 em 13º, o Corinthians. Meu sonho que o 13º caísse esse ano. O 14º é o Grêmio com 40 pontos, perdão. Em 15º, o Internacional com 37. E agora... O Inter tem que abrir o olho, muito. Exatamente, A partir gente. do Tá 15ª. complicado, viu? Como eu falei para vocês, ainda eu acho que vai ficar essa vaga Vitória, Santos e Inter. Internacional. E o que está mais em viés de baixa é o Inter. Está muito em viés de baixa. E tem um confronto, Santos e Inter. E, na realidade é Inter e Santos. Isso. Né, exatamente. Então o Internacional ali do 15º ao 17º tá essa briga aí para ver quem é que vai cair, né? O Santos está ali em 16º com 36 e o Vitória em 17º com 35. Aqui os teoricamente já rebaixados, teoricamente não, né? O Sport já não está teoricamente, já está decretado, já tá rebaixado. Né? Temos o Fortaleza com 31 e o Juventude com 32, né? O Juventude em 18º e o Fortaleza em 19º. Né? Acredito que realmente é o que o professor Moisés falou, a briga vai ficar entre Internacional, Santos e Vitória, né? Mas eu acho, e eu vou dar meu chute aqui, que o Vitória, para mim, é o que vai escapar ali. Também acho. Vem muito bem, vem numa crescente muito boa o Vitória, e o Internacional decaindo, o Santos conseguiu essa vitória gigantesca contra o Palmeiras, né? E vai contar com o Neymar agora? Será que o Neymar vai salvar o Santos do rebaixamento? E os confrontos assim do Inter também não são tão fáceis, né? Eles pegam um Ceará fora, aí recebem o Santos, viajam para pegar o Vasco, aí viaja para pegar o São Paulo e recebe o Bragantino na última rodada. E aí a pergunta que eu faço, João Paulo, é isso. Se o Internacional ele pega um Bahia que não está aí jogando em casa e não ganha, joga com o Atlético Mineiro que não está nem aí, né, e também não ganha, você imagina pegar um Santos que tá aí, tá querendo. Então não sei. É a questão dos jogos esquecíveis, né? Que a gente fala aqui, né? Não ganha os jogos esquecíveis. Eu não sei. E aí também um empate, aí vai para os jogos em casa, né? E em relação ao Vitória, que vocês falaram que escapa, visita o Palmeiras, né, nessa próxima rodada. Aí visita o já rebaixado Sport, recebe o Mirassol, que aí já é um pouco mais complicado, e recebe o São Paulo também. Então, jogos mais não tão complicados, mas também acredito que o Vitória escapa. Tem um jogo com o Sport, né, que eu acho que... Bom, então perfeito. Encerrando a pauta do Campeonato Brasileiro, vamos para a seleção brasileira que venceu o Senegal por 2-0. Uma vitória até que tranquila, o jogo parecia ser de Copa do Mundo, muito amarrado, mas que o Brasil poderia ter feito até mais gols, né? Venceu com um gol do Estevão e do Casemiro. Então, opiniões sobre o jogo. Para mim foi uma vitória muito importante do Brasil, né? Viemos de uma derrota aí, apesar de ter sido um time reserva contra o Japão. Mas é bom para dar confiança, porque tem um jogo contra o Senegal já chegando, contra a Tunísia se aproximando. É bom ir fortificando o elenco para a Copa. Tem nomes ali que eu acho que o Ancelotti já tem a certeza de que vai estar na Copa do Mundo, mas tem uns que eu acho que ele não tem assim, o nome certo ainda. Deixa eu só colocar a escalação aqui. Eu consegui ver aqui, mas só tá me faltando o goleiro que me fugiu da cabeça agora. Não lembro quem foi que tava de titular no... Foi o Ederson. Foi o Ederson, não é isso? Uhum. Que vem bem, né? Tá bem lá, jogando agora no Fenerbahçe da Turquia, né? Apesar de eu achar que o titular de certeza é o Alisson. Acha? Eu acho que ele não vai trocar. Acho que o nosso titular é o Alisson. Sim, Alexandre jogou, não foi? Parece? Sim. Do Flamengo? O Danilo que não jogou, Jogou. Pronto.
Né? A escalação, João Paulo, tá aqui. Gabriel Magalhães, Marquinhos e Éder Militão na defesa. Eu gostei muito da linha Aí, defensiva. Bruno Guimarães, pra mim, vem muito bem. Né? Casimiro no Casemiro é ataque, indispensável. fomos com 4 atacantes, né? Rodrigo, Matheus Cunha, Vinícius Júnior e Estevão. Essa foi a escalação da seleção brasileira, com o Ederson no gol, como o João Paulo já tinha falado. Perfeito, a vitória tranquila para dar mais corpo e ânimo. Eu acho que o único senão, meu comentário final aqui, é que se ele convocou o Vitor Roque, ele deveria ter colocado para jogar. Acho que ele vai colocar agora, porque é o teste final. Se você chamou o cara, né, e você está precisando daquele atacante, aquele 9, né, a não ser que ele já tenha alguma outra coisa na cabeça. Né, mas se você está precisando, é a chance de você colocar, porque ele vai se decidir. Né, ele já tem mais ou menos, como eu falei anteriormente, ele tem o time dele, e aí só é algumas confirmações que ele vai fazer ou não. Né. Então o Brasil joga amanhã contra a Tunísia às 4h30 da tarde, né, último amistoso desse ano da seleção. Eu acho que, só para finalizar, a grande questão, né, que divide opiniões sobre essa representação na seleção brasileira. Você tem uma reta final 2 campeonatos e você desfalca os 2 times. E seria até injusto, né, você chamar o Vitor Roque, que a preço de hoje é o grande nome do Palmeiras, e não dar minutagem a esse jogador. E aí, algo a se pontuar também é o Estevão, como ele vem construindo uma trajetória muito, muito boa, assim, né? Parece que já está há anos na seleção. Exatamente. Eu volto mais uma vez a citar até que ponto a idade ela realmente importa, ou se é algo individual, né? A gente sabe que cada jogador é um jogador, mas me admira muito essa maturidade que ele tem demonstrado, não só na seleção, né? Mas também no Chelsea. Mas ele é um dos nomes que me chamam muito a atenção nessa atual seleção brasileira, que pode ser um dos nomes a nos levar ao Hexa, quem sabe, Eu acho né? que ele já está com quase os 2 pezinhos ali na vaga dele. Sim. Bom, e assim chegamos a fim de mais um episódio do Campus Cast. Agradecemos especialmente a nossa convidada Camila Barbosa, que engrandeceu demais esse episódio. A nossa equipe técnica, que conta com Elvis Guimarães. Muito obrigado a Eric, Luan, professor Moisés. Não deixe de seguir o podcast, né? @CampusCast no Instagram. Lá nós colocaremos o link do Spotify e do YouTube. Muito obrigado a você que acompanhou até aqui e até o próximo episódio. Valeu!